E aí, pessoal, estamos aqui em mais um grupo de estudos de Go e hoje nós vamos ver como fazer select usando o nosso drive do PostgreSQL, seguindo a trilha que a gente já está fazendo algumas semanas de brincar. Fizemos insert, fizemos várias coisas e agora vamos finalmente para o select, que é onde o SQLX realmente brilha, né? Que ele facilita as coisas para a gente. Vamos dar uma olhada no código do exemplo dessa semana. Bom, primeiro exemplo simplesinho, né? Um select, nome e endereço na nossa tabela de clientes, ordenado pelo nome. Então, o primeiro SQL ele é muito tradicional, funciona igual ao do pacote SQL padrão. A gente fez uma query no banco, né? Passamos para ela a nossa string SQL aqui. Aí a gente foi percorrendo linha a linha, usando o next, né? Ele retornou para a gente o R aqui, que são as linhas. A gente percorreu linha a linha usando o next. E em cada linha a gente foi dando scan e aqui a gente simplesmente preencheu passando o endereço de cada uma dos fields lá da nossa client, da nossa estrutura client. Podia ser qualquer string que eu passasse aqui ia funcionar, né? Eu poderia passar uma string, poderia passar, se o campo fosse inteiro, eu poderia passar um inteiro. Mas, enfim, como eu prefiro assim, eu já declarei de dentro, direto da struct, o endereço de cada field lá de dentro, assim ele já foi preenchendo dentro da struct mesmo. E depois a gente só printou na tela só para ver o que acontece, né? Também podíamos ter devolvido, em vez de ter posto na tela, a gente podia ter criado uma lista, né? Um vetor aqui de clients, e daí ir inserindo. Opa, chegou mais gente aqui. Vou aceitar. Né? É muito útil quando você quer devolver a sua lista do que você fez a consulta. E por último, né, limpamos os recursos que a gente tinha alocado, dando close na conexão lá no host. Bom, segundo exemplo. Esse exemplo já é um pouquinho mais sofisticado, ele usa a StructScan, e a StructScan é muito parecido com o outro, a única diferença é que ele já vai se encarregar de ler a estrutura que está na nossa struct, né? Ler os fields que está na nossa struct, e automaticamente preencher eles. Então você só precisa passar o ponteiro para StructScan e ele se vira lá dentro. Como ele sabe qual campo ele tem que colocar em qual elemento da estrutura, né? Qual campo ele tem que colocar em cada field? Para isso, a gente usa esse cara aqui, né? O dbName, o db, a tag db, e passa o nome que é no banco, né? Então eu tenho o nome no Go aqui e o nome do field no banco, o nome do field no JSON, enfim. Vamos voltar lá para o nosso StructScan. Bom, então é muito Escreve. parecido. Opa! Desculpa interromper, mas nesse exemplo aí você usou o carry X no lugar do carry. Por quê? Sim, porque ele que tem o StructScan. Ah, ok. É por isso que eu falei que é aí que o SQLX começa a brilhar. Porque começa a ter coisas a mais que são úteis. Bom, e o resto é igual, né? Aí a gente fechou para liberar os recursos e acabou. Da mesma forma, a gente podia ter dado append numa lista. Aí, mais um recurso que também é
mais interessante fazendo quase a mesma coisa. Abrimos, né, fizemos a nossa carry lá no banco, ela retornou as linhas, declarei a minha lista, que nem nos outros exemplos está comentado, e aí eu usei o select, que vem no DB, né, select, também do SQLX, passei a lista inteira para ele e a carry, que eu nem precisei executar. Aqui, na verdade, eu podia ter... Eu não sei porque eu deixei isso aqui é um erro. Eu deixei isso aqui de besteira. Pronto. Tava lá. Então, a gente passou a carry, só a string da carry, né? Só o SQL. Passei a lista que foi instanciada aqui em cima. E o select já fez aquele trabalho de preencher struct para mim. Ele já fez esse mesmo trabalho do struct scan, só que ele para cada, em vez de eu ter que ficar interagindo em cada linha, ele já preencheu esse cara aqui com as linhas que vieram na cláusula SQL, né, lá na consulta. E aí depois eu fiz só um for range, só para mostrar o que tinha na lista. Então, se você quer fazer um select, essa daqui é a forma mais lisa que tem. Você não tem que se preocupar em liberar recursos, você não tem que se preocupar nada. É só o select e ele já vai preencher a sua estrutura completamente. Claro, você tem que declarar direitinho, você tem que prestar atenção no DB, né, na tag DB, que a gente coloca lá na struct e tudo, mas fazendo direitinho fica super legal. Aí uma coisa que a gente faz muito em SQL, né, quando eu quero consultar uma única linha, por algum motivo, eu quero consultar um único cliente, eu quero dar um count e pegar o resultado. E aí aqui também tem uns exemplinhos usando o get, que funciona da mesma maneira, né? Você passa um SQL que obrigatoriamente tem que retornar só uma linha. Aí você instancia o que você quer que ele retorne e passa o ponteiro para a função get e mais o SQL e ele vai popular para você essa linha. O exemplo do count é mais emblemático, porque a gente simplesmente pegou um int, né? Isso daqui é uma variável int, passamos o ponteiro da variável para ele poder popular e pronto. E aqui embaixo já está a gente só printou na tela para poder ver. E close para fechar o banco, acabar a brincadeira. Vamos testar isso, ver funcionando, né? Go run main.go. Olha lá. Né? Nossos exemplos fazendo os seus selects e no último foi o count. Vamos ver no banco como é que tá. Olha lá. Bom, a gente falou bastante de ponteiro e uma coisa que a gente fala pouco, né? A gente precisava falar mais, era justamente de ponteiro. Esse exemplo ainda não está 100%, mas eu vou mostrar para vocês do mesmo jeito. Deixa eu pegar um outro terminal aqui, caso eu precise voltar, não ter que... Tá até no meu repositório, então cd, crg, ponteiros, code. Esse cara aqui, eu vou mover lá para o diretório do grupo de estudos e depois eu passo o link direitinho. Mas basicamente é explicação sobre o uso de ponteiros. Deixa eu tirar aqui. Essa aqui é a explicação mais simples. Aqui tem uma explicação mais completa, que é aqui. Nós vamos usar mesmo. Esse exemplo é para demonstrar ponteiros com
alterando o valor, né? Porque a gente pode usar dos motivos de você passar um ponteiro para uma função é porque você quer alterar o valor do parâmetro que você passou para ela e você quer que esse valor esteja alterado para o resto do sistema. Aí é claro que isso viola alguns princípios de imutabilidade de código, então você tem que fazer isso com critério. Mas brincadeiras interessantes dá para surgir daí, né? Bom, vamos lá. Aí aqui tem vários exemplos, né? Deixa eu ver, os que mais confundiram a gente foi você passar um ponteiro para uma variável, né? Você passar você querer alterar um valor, e isso aqui é engraçado, porque você quer alterar um valor, e como que você garante que você vai alterar o valor desse ponteiro? Você tem que primeiro resolver o ponteiro. Então, por isso que aqui está um asterisco. Porque você, na verdade, está resolvendo o ponteiro e depois você vai passar o valor para esse ponteiro. Nesse momento, nessa daqui, você vai realmente estar alterando o valor do ponteiro. No caso da anterior, você não vai alterar o valor. Vamos ver. Bom, enfim, esse exemplo eu preciso dar uma melhorada nele para ele ficar mais claro ainda, mas ponteiros são complicados de você lidar. Você tem que pensar que assim, aqui você não está alterando o valor do ponteiro, né? Por exemplo, olha, deixa eu tentar explicar isso de uma forma legal. Eu estou atribuindo um valor à variável, aí eu estou pegando o ponteiro da variável e atribuindo a v. Só que o que eu fiz foi substituir o endereço de v. Então isso não alterou o endereço do parâmetro que eu passei para cá. Eu só substituí o endereço de v dentro dessa função. Quando a função acabar, v vai voltar, v do lado de fora, né, o parâmetro que eu passei não alterou o ponteiro. Nesse caso aqui, eu resolvi o ponteiro e aí eu passei um novo valor para o espaço de memória apontado por v. Então, essa função não altera o ponteiro e essa aqui altera. Então, a gente usa muito ponteiro quando a gente está brincando lá com a SQLX, mas tem que tomar cuidado porque, apesar do Go não ter aritmética de ponteiro, tem pegadinha de ponteiro sim em qualquer linguagem. Qualquer linguagem que permite você brincar com ponteiro vai ter alguma pegadinha. Aqui nesse exemplo não tem ainda coisas... os ponteiros do Go são bastante seguros. Não tem, nesse exemplo, os ponteiros que é os unsafe pointers, né? Que são mais parecidos com os ponteiros do C, que permitem vocês fazerem mais brincadeiras legais ainda. Esses daqui ainda são mais tranquilos. Eu vou passar esse exemplo também para o repositório do grupo de estudos, e vai estar o link vai estar nas notas do vídeo, enfim, como qualquer código que a gente coloca, né? Bom, pessoal, e é isso. Isso encerra a nossa parte gravada de hoje. Agora a gente volta para o nosso bate-papo e, enfim, como a gente sempre fala, né? O bate-papo é a parte mais divertida. Então tenta participar, porque a gente fala muita besteira, muita coisa legal, fala de outras linguagens, enfim. Até mais, pessoal.